Abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 46 ao 56, amém? Lucas 1, 46 a 56. Aí quando você achar, você que puder, por favor, fique de pé. Você que está em casa também. Lucas 1, 46, 56, diz assim: Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade das suas gerações, me chamarão bem-aventurada. Porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração, depôs dos tronos os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos, despediu vazios os ricos, e auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. E aí encerra a canção de Maria, e aí o autor, no versículo de número 56, diz: e Maria ficou com a sua prima Isabel, quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Agora eu queria que você no seu lugar fechasse os seus olhos, por favor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Paizinho, que haja, Senhor, uma ponte, Senhor, entre o céu e este lugar, entre o céu e a casa de cada pessoa que nos assiste. Oh, Senhor, rasga o céu sobre nós, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, e nos traz discernimento. Senhor, nos dá entendimento da palavra do Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Ministra as nossas vidas, porque nós estamos desejosos, Senhor, de receber de Ti. Assim nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, querido. O texto que nós lemos, queridos, como foi dito, até o versículo de número 55, do 46 até o 55, é uma canção que foi escrita, ou melhor, que foi cantada por Maria, de autoria de Maria. E no nosso tema do plantio, Deus colocou no coração da Marina de falarmos, de aprendermos sobre adoração. E eu quero me ater nesse foco, viu, amados? Adoração. Para você que ainda não participa do plantio, toda quinta-feira, às 20h30, né, Marina? Toda quinta-feira, às 20h30, nós temos uma live do plantio. Nós oramos de meia-noite de quarta-feira, é isso? Aliás, 0h de quarta-feira, até a meia-noite de quarta-feira, ou 0h de quinta. E na quinta-feira à noite, às 20h30, nós temos a live, onde nós batemos um papo, falamos, oramos, pregamos, sei lá, o que o Espírito Santo direcionar, né? E depois nós temos um período de oração, as pessoas colocam os seus pedidos de oração, nós oramos, e nós já ouvimos testemunhos tremendos do que Deus tem feito, né, amados? Nesse momento lá do plantio. E o texto começa, Maria cantando o seguinte: a minha alma engrandece ao Senhor. Do original para o latim, esse termo engrandece foi traduzido por magnificar.
Na verdade, queridos, porque Maria estava magnificando a Deus. Ela estava adorando a Deus. E essa é a importância de nós sabermos isso. Toda a canção de Maria, todo o conjunto da canção dela tem esse foco de adoração. Desde o versículo 46 até o versículo 54. Agora, pensa comigo uma coisa, eu quero me ater só aos versículos 46 e 47. E vamos esquecer os demais. Ela começa dizendo: a minha alma engrandece ao Senhor. Pensa comigo, querido, quando você imagina Deus, você consegue imaginar o tamanho de Deus? Deus tem 2 metros de altura, 3 metros de altura. Qual a largura de Deus? Qual o tamanho do tórax de Deus? Amados, Jesus fala lá em João 4 que Deus é Espírito, e como Espírito, Ele não tem esse formato físico. Nós não imaginamos o tamanho de Deus, porque Deus é Espírito. E sabemos que Deus é, por exemplo, onipresente. A sua presença está em todos os lugares. Então não dá para você imaginar um corpo limitando esse Deus. Por que Maria então diz que a alma dela engrandece ao Senhor? Não é porque Deus se torna grande, mas é porque no interior de Maria, na sua alma, ele começa a ficar mais definido, mais visto, mais nítido. Eu estava estudando um pouquinho em casa. Eu tenho umas enciclopédias, amados, que a letra delas é muito pequenininha. Aí tem um aplicativo no meu celular, eu acho que todo mundo tem, né? A lupa, que aí eu coloco em cima do texto e as letras, elas aumentam de tamanho. Com a lupa, na verdade, eu consigo ver até, sabe, detalhes assim de erro na impressão desses livros. Fica tudo muito nítido, é impressionante. Até defeitos num papel aparecem na lupa. Sem o uso do aplicativo eu não enxergo quase nada nessas enciclopédias, mas com o uso do aplicativo eu enxergo tudo. E o que Maria está dizendo é justamente isso. Ela estava em casa, de repente recebe a visita de um anjo que diz: olha, Maria, vai acontecer isso. Ela vai visitar a sua prima Isabel, avançada já em idade, o seu marido também, um sacerdote chamado Zacarias. E quando ela chega na casa de Isabel, Isabel já estava provavelmente no 6º mês de gravidez. O feto no ventre de Isabel começa a pular de alegria quando ouve a voz de Maria, mas não pela presença de Maria, mas pela presença de Jesus que ela carregava no seu ventre. E Isabel declara tudo isso: olha, poxa! E Maria fica lá com ela 3 meses. Grave tudo isso. A mulher samaritana, queridos, lá em João 4:20, ela chega com Jesus e diz, ela coloca para ele algo que soa como uma pergunta. Ela diz: nossos pais adoram neste monte de Gerizim, se não me engano, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar.
como se ela estivesse perguntando: onde é que se deve adorar, Jesus? Aqui nesse monte? Ou lá em Jerusalém? E nos versículos 21 e 22, Jesus diz assim para ela: mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós, olha só o que ele diz para ela: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Ela diz para aquela mulher: olha, vocês estão adorando um Deus que vocês não conhecem. Vocês estão adorando Jeová? Legal, se deve adorar a Ele, mas vocês não o conhecem. O que Jesus estava dizendo para aquela mulher, ensinando para ela: antes de adorar, você tem que conhecer o Deus a quem você está adorando. Você precisa sentir a presença dEle. Você precisa viver experiências com Ele, para que Ele não seja apenas uma esperança, mas seja a razão da sua vida, a razão do seu viver. O que Maria declara lá na sua canção de adoração é que o seu interior estava vendo, Deus estava tomando uma forma visual a sua alma. Ela podia vê-lo, ela podia senti-lo, sabe, não era uma visão com os olhos físicos, mas com a alma, no seu interior. Quantas vezes nós oramos, amados, e dizemos: Senhor, Tu és isso, Senhor, Tu és aquilo, mas não o conhecemos. Tem pessoas que declaram que viram ao Senhor. Tem pessoas que declaram que ouviram a voz do Senhor. Mas tem pessoas que nunca viveram uma experiência com Ele. Todos nós conhecemos, né, queridos, a história de Jó. Todos conhecem, né? Jó era um homem rico. A Bíblia diz que o mais rico do Oriente. Deus diz que ele era justo, reto, se desviava do mal. Era um cara top, mas assim, em momentos sucessivos, de uma hora para outra, ele começou a perder tudo. Vem um servo dele e diz que ele perdeu todo o gado, bens, servos, e o último diz: olha, a casa caiu sobre os teus filhos, eles estavam reunidos lá na casa do filho mais velho, todos eles morreram, e só eu escapei para vir te trazer a notícia. Sempre que prego sobre Jó, né, amado, eu toco nesse assunto, você perder coisas, impacta, mas você supera, batalha, adquire tudo de novo, mas quando você perde pessoas, elas vão e não voltam mais. Os filhos de Jó foram para não voltar mais. É uma perda irreparável, queridos. Mesmo assim, Jó, ele adorou a Deus. A Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, raspou a cabeça e adorou o Senhor, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe, e nu para lá voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. E aí Satanás mais uma vez foi e disse para Deus: tudo bem, mas vamos pele por pele, vamos tocar no corpo dele para ver se ele não blasfema. E Deus permitiu, e Satanás foi lá e colocou uma enfermidade no corpo de Jó. E a Bíblia diz que os amigos de Jó vieram visitá-lo, e aí começa um diálogo no qual eles tentam
convencer Jó que tudo aquilo era consequência de um pecado, ou de pecado que Jó havia cometido. E Jó se defendendo, dizendo que não, que ele queria que Deus revelasse a ele o motivo pelo qual ele estava vivendo tudo aquilo. E o livro de Jó vai avançando, até que chega no versículo, no capítulo de número 38, e algo de decisivo acontece na vida de Jó. Leia comigo os 4 primeiros versículos. Jó 38, 4. Depois disto, o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho e disse: quem és tu que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como homem. Duro isso, né, amados? Cinge, te veste como homem. E perguntar-te-ei, e tu responde-me: onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tens inteligência. E Deus começa a fazer várias perguntas para Jó. E aí, Jó vai diminuindo de tamanho. Vai diminuindo de tamanho. Sabe, queridos? Até que no seu interior se abre um espaço gigante para Deus. E quando ele entende que ele errou no seu posicionamento, que ele não deveria questionar a causa de estar vivendo tudo aquilo, mas que ele deveria aproveitar aquela oportunidade para conhecer mais de Deus. E isso ele discerne depois da experiência de ter ouvido a voz do Senhor, o Senhor falando com ele de um redemoinho. Aí lá no capítulo 42, versículos 1-6, ele diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Olha o que ele declara no versículo de número 6. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora, só agora, te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sabe o que Jó está dizendo, querido? Presta atenção aqui, eu já estou indo para o final. Jó adorava a Deus o tempo todo. Quando seus filhos se reuniam, a Bíblia diz que ele já sacrificava, porque ele imaginava, porventura eles podem ter pecado. Jó adorava a Deus o tempo todo. Jó buscava estar bem, e a sua casa também, santificando-se o tempo todo. Mas ele declara: eu adorava um Deus que eu só conhecia de ouvir falar. E como é que ele adorava um Deus que ele só conhecia de ouvir falar? Era aquilo que os outros falavam para ele. Olha, Deus é tremendo, olha, Deus faz isso, Deus fez aquilo, Deus fará aquilo. Mas ele não tinha tido uma experiência com Deus. E ele diz: olha, mas agora os meus olhos te veem, e por isso eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza, ou seja, me humilho diante de ti. O que Jó está declarando para Deus é que não importa o motivo pelo qual ele estava vivendo aquilo, ele passa a entender que o mais importante, amado, é conhecer a Deus. Agora, a adoração de Jó passa a ser uma adoração verdadeira. Ele não está adorando algo ou alguém desconhecido. Eu vou fazer uma colocação aqui, abrindo parênteses, tá, amado? Às vezes todo crente
pode viver um momento em que uma dúvida é gerada no seu coração. É ou não é? Será que Deus existe? Ou então, será que Deus me ouve? Ou será que Deus se importa? Será que Deus realmente vai agir assim, agir assado? Sabe por quê? Quando nós deixamos esse tipo de pensamento ou sentimento surgir nas nossas almas, é porque verdadeiramente não conhecemos Deus. Você vê o seguinte, que quando há um impacto em Jó, de ouvir Deus falar com ele de um redemoinho, ele diz: nada mais importa, nada mais, nem mesmo a cura do meu corpo, ou o porquê de tudo isso, eu ouvi Deus. Deus se manifestou a mim. Eu creio que é isso que Jesus, voltando lá para João 4, lá nos versículos 23 e 24, eu creio que é mais ou menos isso que Jesus declara quando ele diz à mulher: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu conheço o Deus a quem eu adoro. Eu sinto a sua presença. Como é que tem sido a nossa adoração, amado? Tem sido verdadeira? Conhecemos realmente o Deus que nós temos buscado adorar? Ou temos ido muito na onda, né? Da galera que nos cerca. Vamos lá, vamos lá. Que o Senhor esteja sendo engrandecido na tua alma, querido. Que Ele esteja crescendo dentro de você, para que a tua alma possa declarar que dentro de você Ele é grande, Ele está sendo visto, Ele está sendo verdadeiramente contemplado. Na continuação, no versículo de número 47, Maria canta: e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Existem duas vertentes, sabe, amados, em relação à estrutura do ser humano. Uma delas é chamada de dicotomia, que entende que o ser humano é bipartido, ou seja, ele é constituído de corpo e alma, ou corpo e espírito, porque essa vertente entende que espírito e alma são a mesma coisa. E a outra vertente é chamada de tricotomia, que entende que o ser humano é tripartido, que ele é composto de corpo, alma e espírito, ou seja, espírito e alma são coisas diferentes. Eu creio que o ser humano é tripartido. Eu creio na tricotomia. Eu quero pedir aos irmãos a liberdade para terminar essa mensagem com esse enfoque. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 8, versículo 16, 8:16 da carta de Paulo aos Romanos, o seguinte: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sabe o que Paulo está ensinando, querido? Que a ponte entre Deus e o homem é o Espírito do homem. É através do Espírito do homem que o Espírito de Deus fala ao homem. A alma, ela é a sede das emoções. É na alma que os pensamentos e sentimentos são gerados. É lá que eles residem, é lá que eles são trabalhados. Seria então mais lógico Maria dizer: a minha alma se alegra no
em Deus meu Salvador, e o meu espírito engrandece ao Senhor. Ela fez o contrário. E por quê, querido? Por que ela diz, meu espírito se alegra em Deus? Creio, amados, que foi pelo que foi impresso por Deus na alma dela. Quando o Espírito se move dentro de nós, Ele arruma tudo. O nosso espírito se enche de alegria por isso. O Espírito de Deus precisa se mover em nós. Quando o Espírito Santo começa a agir, queridos, o nosso espírito se alegra. Ele dá brados de alegria, porque todo o nosso interior está sendo arrumado por Deus. Onde havia ressentimento, há perdão. Onde havia ódio, há amor. Onde havia isolamento, agora há companheirismo, amizade. Onde havia mentira, agora há verdade. Ele vai arrumando tudo. E o Espírito se alegra muito. É verdade que Maria, ela é muito desprezada por alguns irmãos cristãos protestantes, porque outros irmãos cristãos aí resolveram adorá-la, né, amados? E colocá-la num patamar igual ao de Jesus. Mas isso nunca foi buscado por ela. Ela mesma declara, reconhecendo que o que estava sendo gerado em seu ventre era o Salvador dela. Interessante é que ela declara que pela missão de, quando é visitada pelo anjo Gabriel, que por receber a missão de gerar no seu ventre Jesus, o Messias, o Salvador, ela poderia enfrentar alguns problemas. Mas ela decidiu focar na alegria de cumprir a missão que recebeu de Deus. Ela decidiu viver as revelações que recebeu do Senhor. Você imagina, ela passa 3 meses com Isabel. Quando ela volta para sua casa, já era de se notar que ela estava grávida. Mas ela fez da visão dos resultados que poderiam ser os mais desastrosos para a sua vida, ela fez o seu objetivo de cumprir os propósitos de Deus. Ela entendeu que não somente a vida dela, mas da sua família, da sua geração e de gerações posteriores, todos seriam abençoados se ela cumprisse os propósitos de Deus. Ela declara isso no versículo de número 50, lá do capítulo 1 de Lucas, quando ela diz, a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Depois lá no 54, 55, ela diz, auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para com Abraão e a sua posteridade para sempre. Eu quero dizer uma coisa, querido, é assim que vai acontecer comigo e com você, com a tua família, com a minha família, com os nossos descendentes, com a nossa geração e as gerações futuras através da nossa vida. Quando nós nos alegrarmos em cumprir a missão que Deus nos deu.
Sabe, querido, esses últimos dias aí, eu tenho conversado com alguns colegas pastores. Muitos deles, assim, têm aberto o seu coração, dizendo, olha, está difícil. Está muito difícil. Muitos deles dizem, olha, eu estou me sentindo só. Eu me sinto como se estivesse realmente puxando um bonde nas costas. Alguns declaram, olha, isso está me consumindo muito. Não é fácil. Oh, querido, cumprir a missão que Deus nos dá não é fácil. E eu não estou falando isso só de pastores, não. Eu estou falando de qualquer um que decide. Deus, comunica ao meu coração a missão que tu tens para mim. A de Maria foi gerar Jesus. E a sua, qual é? A de Paulo foi pregar aos gentios. A sua, qual é? A de Isaías foi ser o profeta messiânico. Sabe o que custou a Isaías? Ser cerrado ao meio. Nunca é fácil, amado. É sempre um desafio. Mas quando nós fazemos da missão que o Senhor nos dá a maior alegria dos nossos corações, nós vamos entregar a Ele uma adoração verdadeira. Quando nós nos submetemos à revelação que Ele nos traz, Ele se torna mais visível em nossas almas. Ele se agiganta dentro de nós. Ele cresce em nós. Palavras de João Batista, né? Importa que ele cresça e eu diminua. Chegando ao ponto de só existir ele dentro de cada um de nós. E o nosso eu ir embora. É isso que Ele espera, queridos. E quando nós vivemos isso, nós encontramos uma alegria, um sentido maravilhoso de viver. E eu profetizo uma unção descendo sobre as nossas vidas, para nos dar esse discernimento, esse esclarecimento, para que nós possamos viver os propósitos de Deus.